não, 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 não. Você não precisa de mais um Clube do Livro. Mas eu vim te convidar para participar do Clube do Livro da Dua Lipa comigo. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Os vlogs vão mudar e os vlogs agora vão ser da nossa participação no Clube do Livro da Dua Lipa. Você não sabe o que é Dua Lipa? É essa moça aqui, ó. Aí você me perguntar, mas Jamile, eu conheci essa mulher agora que você botou essas músicas aí, eu acho que eu já ouvi em algum momento, mas por que eu vou participar do Clube do Livro dela? Você não é obrigada a nada, mas eu vim te fazer um convite. O que acontece? Bem, eu tenho meus próprios clubes de leitura, eu participo de clubes de leituras de colega, áreas de membros de pessoas aqui, mas fato é que dentro do mundo da literatura, que já é uma bolha, existe outras bolhas. E eu comecei a entrar no mundo daqueles vídeos curtinhos que ficam na outra rede, e ali é uma comunidade que existem sim pessoas também mais velhas, produzindo conteúdo, consumindo conteúdo, mas a grande parcela é de pessoas jovens, muito jovens, que eu já, infelizmente, talvez não pertença a essa categoria. E eu tenho sobrinhos que são adolescentes. E eu comecei a prestar atenção no que essas pessoas estão lendo. Primeiro foi por curiosidade, depois foi por interesse real. E existe muita coisa interessante que eles estão lendo, como tem coisa muito ruim também. Mas esse vídeo não é sobre julgamento de leitura alheia, é sobre a possibilidade de a gente expandir nossas mentes e abrir portas a outros tipos de leitura que possa dialogar também com os jovens, porque são eles que vão manter esse hábito e que vão formar novos leitores em breve. Quando esses jovens que serão leitores tiverem filhos e seguirem a vida. E como meu objetivo aqui sempre foi poder estimular a leitura, eu acho importante a gente manter esse diálogo. Daí, de repente, eu descobri que essa cantora, que é uma cantora, ela tem 30 anos, eu acompanho de longe, mas acompanho sim a carreira dela, de certa forma. São músicas que na academia funcionam muito bem pra mim. Eu descobri que ela tem uma plataforma chamada Service 95. Eu vou entrar aqui pelo celular nessa plataforma e vou deixar vocês olhando aqui rapidinho sobre ela. Ela foi criada, eu não me recordo muito bem se foi 2021 ou 2022. Mas é como se fosse Dua Lipa ao seu serviço. É uma plataforma gratuita, fundada lá em Londres. A Dua Lipa, ela é uma cantora inglesa com descendência albanesa. Muito bonita, por sinal, essa mistura ficou muito boa. É uma plataforma que vai trazer estilo de vida, moda, cultura, indicação de restaurante, músicas, livros, ativismo político. São várias listas. E bem, o ativismo político a gente vai ter de tudo. Coisas que uma ideologia não vai concordar e coisas que a outra ideologia não vai concordar. Estamos falando de diálogo, não de doutrinação. É importante pelo menos a gente tentar ouvir o que o outro quer dizer. Concordar ou não, aí já é outra história. Clássicos são um ambiente seguro. Eu jamais vou mão deles. E quando tiver que fazer uma escolha, eu vou escolher os clássicos. Mas eu gosto de desafiar, eu gosto de aprender mais. A gente tem que entender que os clássicos, em algum momento, foi um contemporâneo. Então, hoje, o que a gente tem são clássicos que passaram. E se a gente ficar só preso lá, a gente deixa de ter a oportunidade de conhecer livros que serão futuros clássicos. Porque quando eles virarem clássico, meu amor, você já vai ter batido as botas. Ah, mas tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim. E por que eu resolvi? Queria testar a curadoria da Dua Lipa. Uma menininha que parece ser mais um rosto bonito, criado para as mídias. Tudo muito feito para poder agradar públicos específicos, com muito dinheiro envolvido por trás. Porque eu tinha exatamente esse preconceito, eu fiquei admirada com as coisas que eu ouvi, descobri e presenciei vendo o trabalho dela recentemente. Primeiro, eu achei que ela seria uma ótima fonte para dialogar com os jovens, né, como eu falei para vocês. E segundo, que a Dua Lipa, desde muito nova, ela criava listas que ela compartilhava com seus amigos.
Ela criava listas de restaurantes, de viagens, de indicação de filmes e compartilhava com seus amigos próximos ali. Aficionada por listas, me identifiquei. Que os pais dela zombavam muito dessa mania dela de escrever sempre existe. E a partir do momento que ela foi viajando, conhecendo mais o mundo, ela teve mais necessidade de compartilhar essas coisas que ela descobria com seus amigos, com todo mundo, e ela resolveu criar essa plataforma. Ela fala o seguinte: o SESC 95 é um boletim informativo semanal gratuito que aborda de tudo, desde pontos turísticos poucos conhecidos a artistas emergentes e dicas de viagem. O SESC 95 oferece uma curadoria criteriosa de listas, recomendações, histórias, informações, pensamento, perspectivas e conversas que você não ouvirá, verá ou lerá em nenhum outro lugar. Artigos impactantes das vozes mais impactantes do mundo convivem com comentários sociais perspicazes, artigos de hilariantes e recomendações para tudo, desde petiscos para a madrugada até lugares para visitar nas suas próximas férias. O ativismo desempenha um papel central na plataforma, destacando causas importantes que de outra forma poderiam permanecer desconhecidas. Por exemplo, recentemente ela divulgou um serviço que existe, um chatbot que existe para poder denunciar violência doméstica no Oriente Médio. Como eu falei, é Dua Lipa a seu serviço. E aí eu perguntei, 95, por que 95? Aí, pasmem, fui olhar a biografia dela, ela nasceu em 1995, aí fez todo sentido. Em 2023, ela lançou um clube do livro. Eu sou inocente de achar que realmente tudo que aparece ali é a escolha pessoal da Dua Lipa. Não, é claro que eu sei que deve ter interesses comerciais, de divulgação de autores, matérias, ideologias tal específicas que deve também influenciar ali. Mas eu realmente acredito que a Dua Lipa faz parte dessas escolhas. E aí em 2023, junho de 2023, ela lançou um clube do livro. Gratuito, gente, gratuito. Segue aqui imagens do que você pode ver dentro do clube do livro dela. É mensal. Só não tem em dezembro. A maioria dos títulos já temos tradução aqui em português. Acho que só os mais recentes de 2025 que eu vi um ou outro que ainda não tem tradução. São todos os livros que eu de cara acho que vou gostar e tal. Não, não são, mas eu quero me desafiar, eu quero sair da minha caixinha. Daí eu criei um Telegram gratuito, tá? Em que a gente vai partilhar essa experiência de ler esses livros de forma crítica, tá, gente? Bom, ruim e tal, vamos ser muito sinceros. Lembrando que bom, ruim aqui vai depender muito do meu gosto também. E meu gosto tá entremeado de tudo que eu acredito. Não existe imparcialidade nesse tipo de avaliação. Vamos ter clássicos modernos e muitos contemporâneos. Alguns aqui até eu já tinha lido. Eu vou entrar, por exemplo, aqui em um que eu li recente, que é o de Pachinko, que foi o de julho de 2023. Além da entrevista com a autora ao final da leitura, existem artigos complementares. Esse, por exemplo, de Pachinko, tem um da Mindy Lee, que é a autora, explicando o que é o jogo do Pachinko. Um também dela explicando como foi a escrita. Um outro ela explicando as metáforas dentro da história dela. Existe uma playlist para você ouvir, para ler os livros também ou complementar, para você faz uma imersão mesmo, gente. E existe também uma lista de livros recomendados pela autora. Então, eu achei uma imersão muito completa. E quando você falar em entrevista, putz, uma cantora pop entrevistando uma autora de livros, isso deve ser maçante, chato e bem banal e trivial. Mas fiquei chocada porque eu vi um vídeo que a Rafa me mandou. Um vídeo em que julga a Dua Lipa como entrevistadora desses autores. E faz comparação com morning shows, a crítica especializada entrevistando, aqueles shows da noite também entrevistando, até o próprio Clube do Livro da Oprah. Ele faz a comparação dos tipos de entrevista. E eu fiquei realmente encantada com a profundidade, a entrega que a Dua Lipa faz. Ela realmente lê o livro e você consegue perceber que as perguntas dela são espontâneas. Não tem como você seguir um roteiro e ter o conhecimento e o diálogo que ela faz ali se ela não desse participasse, se realmente não pesquisasse e se entregasse. Você percebe que ela parou para pesquisar. Pode ser alguém pesquisou para ela e deu, leia aqui a pesquisa, pode ser, mas ela leu sobre. Quando faz a comparação com o da Oprah, de passar vergonha, gente. Minha ideia é fazer isso em formato de vlogs. Compartilhar com vocês minha experiência de leitura, e lá a gente tem nosso Telegram para discutir também. Por exemplo, o primeiro livro vai ser esse Shuggie Ben.
que foi vencedor do Booker Prize de 2020. No vlog, contar para vocês o que eu li de material, o que eu achei que foi interessante ou não, e compartilhar lá no Telegram que a gente tem. O link do Telegram tá aqui, gratuito, pode entrar, é aberto, a gente vai conversando lá, só precisa ter respeito por todo mundo, tá tudo certo. Falar minhas impressões até, sei lá, os 20% da leitura, no meio da leitura e no final da leitura. E criar esse formato de vlog. Vai ser um livro por mês? Não necessariamente, porque isso aqui é um eixo. Então depende de como eu tô conseguindo manejar minha vida em outras coisas. E até porque minhas prioridades de leitura são dentro do meu clube, com a K e também da minha área de membros. Mas isso aqui, gente, é completamente gratuito. Você não precisa pagar nada para participar comigo. Até porque é gratuito tudo que ela oferece. Mas eu quero que vocês convidem leitores não habituados, leitores mais jovens. Porque eu acho que esse slogan de ser um clube do livro da Dua Lipa pode ser o chamariz. E a gente quer aqui formar leitores mesmo. Ah, chama sua amiga que quer começar a ler, mas não sabe por onde. Chama seus filhos, sobrinhos, só parece que tenha mais de 18 anos. Compartilha, entra. A gente vai conversando lá. Existe uma abinha para cada livro. E eu vou no meu ritmo compartilhando com vocês, soltando os vlogs aqui para contar como foi essa nossa experiência em relação a isso. A minha ideia é que quando eu chegue no tempo cronológico certinho da Dua Lipa, se é que eu vou chegar algum dia, que eu passe isso para um outro tipo de vlog. Eu quero fazer, por exemplo, dos ganhadores do Nobel. Existe crítica ao como se é feita a premiação dos Nobels, como é feita a escolha? Existe. Mas eu já falei que eu sou curiosa, eu quero conhecer as coisas. Então é um convite, tragam pessoas para esse mundo literário, tragam pessoas para isso. Dentro do Telegram eu vou explicando tudo direitinho para vocês, como vai funcionar, quando eu começar uma leitura, vou compartilhando lá também minhas impressões, os vídeos vão sair prioritariamente para quem está lá, os vídeos dos vlogs, e também para quem participa da minha área do membro, né, também vai receber esses vídeos antes. Vamos julgar se as entrevistas foram boas, se o material de apoio tá bom. Quando for um livro que eu já li, lógico que eu vou trazer minha experiência de como foi a leitura que eu fiz e vou usar o material que ela traz de apoio também. Mas eu vou acabar escolhendo um dos livros recomendados pelo autor, enfim, para ler também e partilhar, para fazer a experiência bem completa. Eu vou seguir a ordem desde o início, lá de junho de 2023, quando ela começou. E eu vim compartilhar com vocês quais são os livros que nós leremos. Como eu falei, não tem calendário e data para as coisas, seja de acordo com o meu ritmo e como eu consigo fazer. Mas eu vou colocar aqui os 6 primeiros livros que leremos, até porque estamos em uma fase de promoção aí da Amazon para quem quiser já adquirir os livros, enfim. O primeiro livro que ela escolheu para junho é Shang Bem, que vai ser o primeiro livro que a gente vai ler. Eu quero começar já semana que vem essa leitura. Já entrem lá que eu vou compartilhando com vocês. Iniciei, vamos lá. E vou mandando um áudio do que eu tô sentindo. Enfim. Inclusive, esse livro está custando R$25 e é um calhamaço de 528 páginas. Tá R$4,90 no Kindle. Sinto o cheiro de oportunidade. Vou deixar o link de cada um desses livros aqui embaixo. Então vamos ver a sinopse desse livro. Eu gosto realmente de entrar sem saber a sinopse, mas como vou compartilhar com vocês, eu vou ter que trazer aqui. Mas isso é mais seguro quando a gente vai entrar num clássico, né? E que geralmente a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer. Então a história vai ser sobre a autodescoberta e o amor de um filho por sua mãe perfeita. Ai, já me emocionei. Glasgow, 1981. A cidade está morrendo, a pobreza aumentando, a esperança desaparecendo. Agnes Ben sempre esperou por mais. Ela sonhava com coisas grandiosas, uma casa com entrada particular, uma vida confortável. Quando seu segundo marido, taxista mulherengo, sai de casa, ela e os 3 filhos se veem presos em uma cidade mineradora dizimada pela política e então primeira-ministra Margaret Thatcher. Enquanto Agnes se entrega cada vez mais ao álcool em busca de conforto, seus filhos tentam salvá-la, porém, um a um, vão desistindo porque precisam salvar a si mesmos. O que eu acho interessante, que eu gosto da ideia de ler livros contemporâneos e que está abrindo minha cabeça, é que algumas discussões, por mais que os clássicos sejam universais e consigam dialogar com várias gerações e épocas, algumas discussões elas são específicas do nosso tempo. Algumas dores, algumas questões, os clássicos não vão conseguir abordar, porque elas fazem parte do nosso momento atual. Uma mãe alcoólatra não vai ser uma discussão que você vai encontrar num livro no século XIX. Mas não vai ser como atualmente. É uma discussão interessante e importante que está no nosso contexto. Quantas mães solos encontramos atualmente? Ah, mas aquele Eduardo Ferrol também é uma mãe só. Sim, clássico é clássico, meu amor. É o fino, é o chururu, é o suprassumo. Mas vamos discutir coisas atuais também?
Pois bem, esse será o primeiro. Ai, meu coração, acho que vai doer esse livro, tá? Por serem temas tão atuais, fazem parte da vida de muitos de nós e às vezes são temas sensíveis que a gente não quer discutir. Teremos outras opções para ler também. Vai ter as recomendações deles. Eu vou conversando tudo isso lá no Telegram e vou trazer nos vlogs. Vamos pro próximo livro? O próximo é Pachinko, da Mindy Lee, um dos meus livros contemporâneos favoritos e o que eu recomendo para leitura. É um livro 5 estrelas favoritado para mim, já foi. Na releitura, perdeu as 5 estrelas, ganhou 4,5, mas é um livro que eu sigo recomendando para todo mundo. Em Pachinko, a gente vai acompanhar a história da Sunja. No vídeo que eu fiz as leituras de junho, eu contei um pouco da minha experiência de releitura, então volta lá, tá marcadinho ali o tempo onde você chega nele, para você ouvir meus comentários e saber sobre o que a gente vai ler. Esse eu já li e eu vou compartilhar minha experiência com vocês também no vlog lá no Telegram. Porém, como eu já li, eu vou aqui com vocês agora escolher um outro livro. Vou pegar da lista de recomendação da própria Mindy Lee. No mês específico no vlog eu vou colocar quais foram as recomendações dela. Pachinko tá com o link aqui embaixo, pra quem não leu tem que ler Pachinko, tá? Mas da lista do que ela trouxe aqui, eu vou ler Atos Humanos, da Han Kang, que foi ganhadora do Nobel do ano passado. Tendo como pano de fundo a revolta de Gwangju, de maio de 1980, a trágica perda de um jovem chamado Kangdoo-hu, este romance de 7 capítulos é uma obra-prima moderna da ficção histórica. Eu amo ficção histórica e o Pachinko é uma saga familiar com ficção histórica. Então, a minha escolha vai ser esse, mas quem não leu Pachinko, leia Pachinko, a gente vai conversar sobre ele lá. E dentro de Pachinko eu vou trazer minha leitura de Atos Humanos da Han Kang. A escolha dela do mês de agosto de 2023 foi Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. Uma autora que eu tenho acompanhado também o trabalho dela, eu sigo ela até lá no Instagram, mas que eu ainda não li nada sobre. Olha a oportunidade. Em meio à guerra fratricida que dividiu a Nigéria com a malograda tentativa de fundação do Estado Independente de Biafra, um grupo de pessoas busca provar a si mesmo e ao mundo que é capaz não só de sobreviver, mas também de resguardar seus sonhos e sua integridade moral. O garoto de aldeia, Ugu, procura se ajustar a uma realidade em rápida transformação. Holanda é uma moça da alta sociedade que se torna professora universitária e vive com Odenigbo. Qualquer semelhança com Chimamanda, que abraça a causa revolucionária. Jornalista em ambição de se tornar escritor, Richard se apaixona pela irmã de Olana, Kainene, figura esquiva que age com pragmatismo ao desmoronamento da nação. Baseado em fatos reais ocorridos na década de 1960, este romance da premiada escritora nigeriana Chimamanda vai além do mero relato, transformando-se em um grandioso painel sobre indivíduos vivendo em tempos de exceção. Mais outro que a gente vai ter ficção histórica. Tô vendo que Dua Lipa gosta aí do assunto. Pois bem, o outro livro que nós vamos ler é o do mês de setembro, que ela escolheu aquele Só Garotos, da Patti Smith. É um livro não ficção, né? Eu tenho, inclusive, ele lá em casa e eu quero ler já há muito tempo. Tem gente que nasce rebelde. Lendo a história de Zelda Fitzgerald, a esposa do Fitzgerald, do Fitzgerald, né? Do Grant Gatsby. Identifiquei-me com o espírito insubordinado. Lembro de passear com a minha mãe olhando vitrines e perguntar por que as pessoas não chutavam e quebravam aquilo. É com esse tom franco e reverente, ao mesmo tempo doce e poético, que Patti Smith revive sua história ao lado do fotógrafo Robert Mapplethorpe. Mas a Patti, ela é uma figura bem diferente mesmo. Eu acompanhei um tempo ela no Instagram, em que ela postava fotos diariamente. Inclusive, isso virou um livro dela, né? Eu tenho até esse livro lá em casa. Acho que é um bom livro pra gente aprender o que não fazer. Mas dizem que é muito boa a escrita e é interessante a gente entender esse movimento da década de 60 e 70, né? Esse movimento de tudo livre, de entorpecentes. Fez parte da história e ouvir relatos ajuda a gente a aprender muito. Só Garotos é uma autobiografia cativante e nada convencional. Outubro de 2023, ela leu e nós leremos 100 Anos de Solidão. Aqui dispensa eu fazer qualquer apresentação ou ler a sinopse. Vou pular aqui para vocês. Existe uma lista aqui de livros recomendados de escritores latinos no próprio site do Serviço 95 e nós vamos escolher agora um livro que eu lerei. Compartilharei com vocês minhas impressões lá de 100 Anos de Solidão, mas vamos escolher aqui. O que eu vou ler vai ser esse livro Abismo, da Pilar Quintana. Eu tenho ele no meu Kindle. E eu já li da Pilar Quintana, aquele A Cachorro. Aqui foi um livro que me trouxe sensações estranhas. Eu acabei não gostando muito, mas dizem que esse aqui,
é muito melhor dela. Este é um romance incrivelmente vívido, ambientado em Cali, Colômbia. A autora nos leva para dentro da mente de uma menina de 8 anos, cuja mãe deprimida passa os dias lendo revistas de celebridades, obcecada por mulheres que cometeram desvivamento. Kitana nos conduz brilhantemente ao coração solitário da criança, que todos nós já fomos. Movida pelo medo do abandono. A obra nos lembra que as crianças são capazes de discernir realidades extremamente complexas, mesmo que não consigam compreendê-las plenamente. Bem, é esse que eu vou ler. E vocês podem ler outros da lista, tá? Eu compartilharei lá com vocês a lista dos livros recomendados e você pode escolher outros sem nenhum problema. E o livro de dezembro é esse, A Metade Perdida. Deu no Kindle também. As irmãs Vinnie são gêmeas idênticas. Quando aos 16 anos resolvem fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar suas trajetórias. Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade natal, uma comunidade negra no sul dos Estados Unidos, obcecada por novas gerações de pele cada vez mais clara, e o choque não poderia ser maior, porque ela não apenas chega a ser irmã, mas como uma criança de pele muito escura. Já gostei da ideia do livro. Eu trouxe os primeiros livros que a gente vai ler. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica, a velocidade de leitura, tudo certinho. Tô deixando todos os links aqui embaixo. Venha, participe, vamos. Os vlogs vão surgir aí em breve. Quem estiver lá no grupo do Telegram vai poder acompanhar mais de perto todo esse processo. E é isso. Beijo, beijo, tchau.